Assembleia de Deus, Ministério Santa Catarina, toda glória ao Cordeiro que ressuscitou. Oi, meus queridos, mais uma tarde aqui reunidos para logo mais à noite um grande culto na presença de Deus, juntamente com dois convidados ilustres, o nosso pastor presidente da convenção, pastor Giovanni Neres, do Distrito Federal, pastor das Assembleias de Deus do Distrito e da convenção CEADIF, a qual a ADESC Joinville, Santa Catarina, é uma igreja filiada. E nós também como pastores ministros. E também como convidado nesta tarde, pastor Gesiel Rosa, de Curitiba. Pastor Gesiel, com seu livro, aqui para logo mais fazer a exposição dele, está aqui conosco nessa tarde como entrevistado também no podcast, Tete a Tete com Deus, que é um podcast com um nome, uma linguagem francesa, frente a frente com o convidado. E para nós é um motivo de muita honra poder recebê-los nessa tarde aqui, nesse encontro, com o pastor Gesiel, também o nosso pastor presidente, pastor Giovanni Neres. Nosso primeiro podcast foi relacionado à oração, falamos um pouco sobre o ministério e hoje estamos no segundo encontro. E esse encontro promete coisas maravilhosas para nós. Vamos entender um pouco sobre a nossa convenção, entrevistando aqui o nosso ilustre pastor Giovanni Neres. E eu quero já, nesse momento, passar ao pastor Giovanni Neres, que já vai estar falando um pouco sobre o ministério, sobre a CEADIF, que está lá no Distrito Federal, Brasília. Pastor Giovanni. Paz do Senhor e também boa tarde, pastor Marcelo. Que bom esse momento juntos. Que bom esse momento para podermos apresentar CEADIF, né? Primeiramente, aí o estado, né? Onde o senhor está trabalhando, que é Santa Catarina, mas também eu sei que o senhor está expandindo, então é a partir de Santa Catarina. A CEADIF está com sede aqui no DF e é a partir daqui também que nós avançamos muito. Nós temos igrejas hoje em todo o território nacional e também temos igrejas no exterior. Deixa eu explicar a vocês. Brasília é ainda, como capital, a nível de Centro-Oeste, é uma capital nova, considerando que nós temos estados aqui no Brasil que já foram capital e cidades que foram capital, que já em relação a questões geográficas, né? Brasil está no Centro-Oeste, aqui é um quadradinho dentro do Goiás. E a CEADIF, nesse período de história, está em Brasília já há 49 anos. Lá no passado, as primeiras igrejas de Brasília se reuniram aqui na chamada Convenção Mista. Naquela época ainda existia o povo trabalhar juntos na forma de encontro, até de ação de ministros, os pastores da missão, e também Madureira juntos, porque Madureira também nesse tempo fazia parte com a Convenção Geral, a CGDB, que era a Convenção Mista. Nós tivemos aqui um presidente em Brasília, que trabalhou na Assembleia de Deus na Ilha do Sul, o pastor Eliseu Menezes, que goza ainda de vida, e é pastor de honra da Assembleia de Deus da DIG, no Rio de Janeiro, e Ilha do Governador. Ele foi nosso pastor aqui em Brasília no ano de 77, e ele trouxe para Brasília a visão da convenção, sendo a convenção com sede do DF, né? Para ter estatuto, para ter diretoria. Ele usou o estatuto da SEADA, que é uma convenção já no Rio, e uma boa convenção, que ele foi membro e conhecia bem o estatuto da convenção, adaptou de SEADA para criar a sigla CEADIF, e adaptou também a nossa visão, a visão da SEADA, que é a forma de igrejas autônomas, né? E a partir de 77 nós nascemos com igrejas já no DF em várias partes. Aqui na época chamada de satélites, né? Aqui hoje chamada de RA, Região Administrativa. A convenção hoje ela conta com mais de 5 mil ministros. É uma convenção democrática, pacífica e ordeira. Esse pastor, o Eliseu, foi presidente nosso por vários mandatos.
na ocasião, mandatos consecutivos, em reforma de estatuto, né, que houve, começou a ver o que seria a oportunidade de outros líderes trabalharem e apresentar seu trabalho, e que tivemos na diretoria um pastor chamado também de... na realidade, ele é um pastor que trabalhou em Minas, depois trabalhou em São Paulo, e veio para Brasília, e foi pastor aqui também em Brasília, em Taguatinga. Um nome mais conhecido é pastor Venâncio, né? O pastor Venâncio foi nosso pastor também da convenção. Esse pastor foi presidente da CEADIF por um tempo. Depois o pastor Eliseu voltou de novo. Em algum momento o pastor Eliseu aceitou o desafio de trabalhar no Rio de Janeiro, voltou para o Rio de Janeiro e começou a ser pastoreado da convenção aqui pelo pastor Elianai Cabral, que na época era pastor de Sobradinho. Hoje ele mora em Curitiba, aí próximo de vocês. Aqui ele decidiu para a nossa convenção também mandatos consecutivos, os outros intercalados, um total de 12 a 14 anos de mandato. Depois dele também, ou conjuntamente a ele, porque havia entrou alternância de poder, era o pastor Sosas Apolo da Silva, pastor da L2 Sul. Também esse pastor, né, que você tem o pastor Eliseu, foi pastor na L2 Sul, nessa época que ele fundou a convenção. A Assembleia de Deus, o Novo Dia, a Assembleia do Plano Piloto. E o pastor Sosas foi pastor dessa convenção perto de quase 15 anos também, um mandato de quase 15 anos, se não todos os anos consecutivos, anos intercalados, mandato de 2 anos, mandato de 4 anos, né, conforme regia a letra do estatuto. Hoje eu estou presidente, esse ano completando 12 anos. Um mandato de 4 anos, eu já estou no 3º mandato. Deus nos tem abençoado, as pessoas têm confiado, né, em mim, mesmo sendo pastor ainda jovem, mas sendo jovem como sou, eu gosto muito de conselhos, ouvir as pessoas mais experientes, e tenho sido um pastor próximo das igrejas, dos campos, e tenho procurado ser um pastor que corresponda à expectativa, e estou vendo a convenção, nesse tempo que estou presidente, avançar muito, avançar no Brasil e no exterior. Temos uma boa equipe de trabalho, envolvendo companheiros que estão nas comissões, trabalhos de assessoria da mesa. Temos também uma boa diretoria, uma equipe boa de trabalho, e estamos servindo a Deus, servindo às igrejas, servindo a nossos pastores, né? Bom, eu penso que essa é a primeira apresentação para vocês, tá? Pastor Giovanni, mais uma pergunta lhe faço. Referente ao tempo, né, que já estamos servindo a Deus, junto com o senhor como nosso pastor presidente, nossa referência, né? E vejamos e podemos ver também que o senhor é uma referência quando estamos em Brasília ali nas convenções. O respeito que os pastores de mais idade têm pela sua pessoa, da forma que a gente tem sido recebido também nas convenções. E a gente tem muito se alegrado no tempo que estamos já servindo a Deus e tendo o senhor como nosso pastor da convenção. E aqui junto com o pastor Gesiel, que foi o pastor que foi uma ponte para chegar até a CEADIF e hoje representar a CEADIF aqui na região. Mas temos também o pastor Nivaldo aqui próximo, né, de nós, que está aqui em Xanxerê, que também é da CEADIF, e ele é um pastor também que tem sido muito querido, muito amigo, né? Temos contato com ele sempre, e é um pastor que também está aí filiado na CEADIF, também é um ministro da CEADIF, tem sua igreja também como uma representação aqui no estado sul do Brasil, né? E além disso, a CEADIF também tem mais algumas representações aqui para a região sul do Brasil, não é, pastor? Sim, a convenção, ela tem... Cada igreja que nós temos é a nossa estrutura de onde estamos representados, né? Isso é essa boa liderança, esse bom nome, esse homem nobre, e a igreja, né, a dessa tem crescido muito, glória a Deus pela sua vida e pelo trabalho que faz. Outro companheiro que Deus tem abençoado de crescimento é o pastor Nivaldo, como o senhor falou, está no oeste, né, do estado, ali, Xanxerê é uma cidade que vocês conhecem, fica aí
bem pertinho de Chapecó, né? Ele tem igrejas na região toda aí, também tem crescido muito, nosso amigo pastor Nivaldo. Porque nós temos homens sérios, né? E quando os homens de Deus são homens com temor de Deus e homens sérios, homens da palavra, vem a honra de Deus e vem a bênção de Deus. O senhor começou dizendo, inclusive, que os pastores aqui, os mesmos mais antigos, me tratam muito bem. Eu os tenho como pais, né? Meus pais. Os trato também com a dignidade ministerial. Reconheço que são homens que servem a Deus, chamados até ao tempo de serviço do reino, né? Chamados antes de mim. E Deus, no caso, em me permitir presidir a convenção dos pastores, porque votam e confiam que eu permaneça, né? Deus tem escolhido o menor, que sou eu, mas eu trato os pastores com essa nobreza, com a honra, a ratez, com a nobreza que cada um é digno, né? E, sim, em Brasília e no Brasil nós temos, por bondade de Deus, um nome que Deus tem conservado, tem preservado. Já servi na Convenção Geral em Conselho Fiscal, mandato de 4 anos, já servi e sirvo a convenção em outras comissões. Eu estou agora presidente de um conselho no Centro-Oeste. As convenções do Centro-Oeste estão reunidas, então, são dos estados, né? O DF aqui em Goiás, pegando também Mato Grosso do Sul. E aqui são 8 convenções, eu sou presidente de um conselho dessas 8 convenções. Presidente de um conselho regional. E tem sido muito bom, tem sido uma oportunidade de crescimento, de servir a nossa CGADB. E falando a respeito da CEADIF de novo, nós estamos crescendo muito, temos igrejas muito fortes já por federação. Federação é um modelo que vocês talvez não conheçam muito, os que estão ouvindo o podcast, mas é um modelo de uma subconvenção. O que nós entendemos? Que quando um líder, um pastor, ele tem a graça de Deus, e tem um sentimento de amor e cuidado. E ele consegue, no seu pastoreio, né, cuidar da igreja. E também olhar para outros companheiros que estão com amor arado. E ele consegue estar presente, consegue dar respostas, consegue dar soluções de problemas. Esse pastor vai ganhando conceito naquela região e esses pastores vão aceitá-lo um dia liderar sobre eles. E aí esse modelo de federação, né, uma subconvenção, onde esses pastores da região aceitam que ele seja o líder deles. E a gente registra uma pessoa jurídica naquela cidade, que a partir da cidade ele lidera outros pastores, e a federação ganha força de uma forma que a convenção fica melhor representada por um líder que lidera outros, né? Por um pastor que pastoreia outros. E a gente faz nessas regiões, escolas bíblicas, faz encontro convencional, modelo de encontro daquela convenção, daquela federação. A gente faz vários encontros, né, com as igrejas daquela região e aquela federação se faz presente no evento, com todos os seus pastores a ela ali filiados e que também, por sua vez, são filiados à CEADIF filia eles na CGADB. E temos, então, igrejas crescendo dessa forma, como federação, e igrejas como campo eclesiástico que expandem muito, que crescem muito. Temos igrejas desde o Roraima, Macapá, Amazonas, isso no norte, né? Descendo por Tocantins. Depois temos igrejas na região que vai para o Nordeste, muita igreja no Nordeste, né? Temos uma federação muito boa que vocês conhecem, é o pastor Josué Brandão, que é membro nosso. A federação dele está com sede onde está a sua sede de igreja, né? Que é Feira de Santana, na Bahia. E temos outras federações, né, já espalhadas no outros territórios no Brasil e até fora do Brasil. Aí mesmo no Santa Catarina, eu tenho provocado o pastor Marcelo a conhecer mais um pouco da federação e pensamos nisso para poder avançar mais ainda com esse crescimento de reino, expansão de reino. Então fica a vocês aí já essa boa provocação, né? Gesiel conhece bem a convenção, é um membro nosso antigo, na forma assim, o Gesiel serviu primeiro conosco numa convenção nossa ali, assim, na verdade é a convenção que tinha a Federação da CEADIF, lá em Pelotas, né? Isso. Então o Gesiel já conhece esse modelo de federação, conhece esse modelo que nós temos, e tem sido muito bom para nós, né? Assim, pastores como Gesiel, que em algum momento aquela igreja que ele serviu, né, entendeu de caminhar sem a nossa cobertura, mas Gesiel ficou e ficou muitos dos companheiros naquela ocasião conosco ainda membros, e estamos dando cobertura e expansão de reino através desses companheiros, né? Então temos sim um crescimento no Brasil afora e queremos crescer cada vez mais aí em Joinville. Temos boas igrejas também a nível de Paraná, temos igrejas também no Rio Grande do Sul,
E estamos avançando com a bênção de Deus. Maravilha, né? Graças ao bom Deus, nós se sentimos honrados sempre, né? Poder servir, representar essa convenção maravilhosa, né? Tão magna, que é a CEADIF. E também agradecer ao nosso pastor, né? Por essa entrevista maravilhosa, passar um pouco do conhecimento, né? Maravilhoso que é a nossa convenção, entender um pouco mais sobre o que é a CEADIF, né? E eu estive aí em Brasília na última convenção que eu estava ali com o pastor Elienay num café e ele falava assim que ele se sentia muito agradecido a Deus por estar ali participando da ministração, que foi maravilhosa, da palavra, e ele também falou do respeito que ele tem pelo Senhor e a consideração pela sua pessoa, pelo pastor jovem que o Senhor é e a sabedoria, porque a mensagem que o Senhor traz para nós é uma mensagem edificante, de muita paz. O pastor Giovanni, nosso presidente, há alguns anos atrás, ministrou no nosso círculo de oração aqui da Desk Joinville, uma mensagem sobre a palmeira. E naquela mensagem nós entregamos mudas de palmeira para os membros. E eu tenho 2 mudas de palmeiras que cresceram e estão na frente do novo templo. Olha só, Estão lá já com uma altura de aproximadamente 5 a 6 metros de altura. Então está lá na frente do templo as palmeiras que foram ministradas ali naquele trabalho de ciclo de oração que o senhor estava também, né? Também. Eu acho que deve ter o quê? Uns 8 anos, mais ou menos isso, né? Mais ou menos. E foi uma bênção de Deus. Eu fico muito agradecido com o nosso pastor, que o Senhor Deus continue lhe abençoando, muita saúde, muita força para o nosso pastor. Eu quero ouvir um pouco agora o pastor Gesiel, com toda a liberdade também de entrevistar o pastor Giovanni, o pastor Giovanni também com liberdade com o pastor Gesiel. Fiquem à vontade, tá? Amém. Deus abençoe a vida do nosso pastor Gesiel agora com a oportunidade. Amém, que bênção. Paz do Senhor aos irmãos que estão aí nos assistindo. Pastor Marcelo, meu amigo, já há mais de 15 anos, né? Quase 20 anos também. E louvamos a Deus pela tua vida, pastor Marcelo. Pastor Giovanni, também nosso pastor há quase 20 anos, né? Podemos dizer, se eu não me falha a memória, a gente chegou na CEADIF, acho que foi em 2008. Então já vai fazer quase 20 anos que estamos juntos aí. Logo depois, o pastor Giovanni assumiu a presidência e desde então é o nosso pastor, né? É uma alegria poder estar aqui junto com vocês, com o técnico aqui do estúdio também, irmão Alvair, né? Que Deus abençoe. É uma alegria, muito bom estar com vocês. E podemos assim dizer que Deus tem sido bondoso para com a nossa vida, tem sido bondoso para conosco, né? Como você acabou de falar, pastor Marcelo, da palmeira, às vezes o vento vem, bate, a gente deita e levanta, quando passa o vento a gente levanta, de novo está de pé, e assim é a vida do cristão, né? Assim é a vida do crente, e nós louvamos a Deus porque Deus não deixa a gente perecer. Deus cuida da gente. Uma alegria, e até comentei antes perguntando para o pastor Giovanni da família, né? Uma família abençoada, que aprendemos a amar ali em Brasília. E eu louvo a Deus assim pela simplicidade do pastor Giovanni. Um dia ele ficou uns dias lá aqui na minha casa em Curitiba. Aqui eu digo, estamos em Joinville, mas ali em Curitiba. E eu lembro que eu servi para ele comer arroz, feijão e ovo frito. E ele bem feliz, ficou faceiro, né? Que bênção, que Deus abençoe. Mas eu louvo a Deus pela simplicidade do pastor Giovanni, pastor Marcelo. E assim, estamos aqui para adorar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, servir ao Senhor Jesus, né? E apresentando também, daqui a pouquinho você vai falar alguma coisa aí a respeito do nosso trabalho, a gente como pastor, como escritor e também como cantor no Reino de Deus,
né? Louvamos o nome do Senhor porque Deus, Ele nos surpreende. Eu lembro que vim lá do Rio Grande do Sul, quando nasci meu pai já era pastor, a gente já vem de um berço evangélico, um lar evangélico e pastoral também, né? Visto que de 6 irmãos que nós somos homens, 5 são pastores. Aí não pelo fato apenas de nosso pai ser pastor, porque o nosso pai não consagrou nenhum de nós, nenhum dos filhos. São 5 filhos pastores ou irmãos pastores, mas nenhum de nós foi consagrado nem ao diaconato pelo nosso pai. Ele apenas instruiu, ensinou, mostrou como é que é o caminho e a gente seguiu essa orientação e também o ministério que Deus colocou na nossa mão, na nossa vida para realizar. Agora, dentro disso, eu louvo a Deus, pastor Marcelo, pastor Giovanni, nossos irmãos, é que desde que a gente era guri, né, como fala lá no Rio Grande, desde que a gente era guri, a gente desenvolveu o ministério do louvor e eu lembro assim que entre tantas promessas e tantos ventos e tantas dificuldades nesse ministério, eu lembro que muitas vezes eu fiquei frustrado por falsas promessas de gravadoras, de empresários. E passando todo esse tempo aí, eu louvo a Deus que esse final de ano, Deus colocou um compositor, produtor musical, né, uma bênção dentro da minha casa, que é o meu filho Daniel. Né, fez um álbum novo pra gente no final desse ano, e depois de 15 anos sem a gente gravar, o Daniel produziu pra gente um EP novo aí, com composições dele também, algumas regravações da dupla Tony Tito, né? Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. E alguns outros cantores amigos da gente aí também. E assim a gente está caminhando, servindo a Jesus. E Deus tem sido bondoso, Deus tem sido maravilhoso para com a nossa vida. Então eu estou muito feliz, muito alegre de estar aqui através desse tempo, deste momento, desse podcast, né? Tete a tete. Tete a tete com Deus, com o convidado. Olha aí, que benção, né? Que maravilha. Mas que benção, que bom estar com nossos irmãos. E pastor Marcelo, fica à vontade. Perguntar aí pra gente, pastor Giovanni, a gente está à disposição. Pastor Gesiel é um amigo já de muitos anos, conhecido da cidade de Joinville, dos obreiros, pastores, ministros aqui. E o pastor Gesiel é um pastor itinerante também, ministra a palavra com muita ousadia, muita sabedoria. E a gente tem ele como um espelho também no ministério. Me alegro muito de estar com ele. Tem me ajudado muito, né, no trabalho, no crescimento. A DESC começou há 13 anos, vai completar 14. E a gente necessitava de uma ajuda e o pastor Gesiel estava à disposição ali para ajudar-nos. Marcou um encontro com o próprio pastor Giovanni. Chegamos até o pastor Giovanni. E hoje é o nosso presidente da convenção, hoje é a autoridade máxima para nós aqui. Então, isso muito nos alegra, isso nos fortalece, né? O pastor Gesiel, sempre essa pessoa querida, sempre uma pessoa que nunca questionou nada, mas sempre estava ali à disposição do reino de Deus para fazer a obra, para nos ajudar. E a gente sempre tem valorizado isso. Hoje são poucos que têm esse chamado, essa humildade, e isso nos alegra muito o coração. Assim como o nosso pastor presidente, uma pessoa humilde, de um coração maravilhoso, já esteve aqui em outras ocasiões, ministrando a palavra, e é uma bênção, né? Uma mensagem maravilhosa, né? Uma palavra de Deus, muita sabedoria para falar, muito conhecimento, e isso tudo
somatiza para nós, para o nosso crescimento. A DESC, ela tem crescido em alguns estados, né, do Brasil, tem saído para fora, e a gente tem muito se alegrado com isso, porque a gente entende que Deus está na direção de tudo. Mas, pastor Gesiel, o senhor falou guri, né? O guri, para nós, né? Eu sou natural daqui da cidade de Joinville, e essa palavra guri é bem uma tradição, né? Do Rio Grande do Sul, Isso, né? De uso lá, né? E guri é jovem, adolescente ou criança? Guri, ele é o mesmo que menino, né? Menino, Mas, piá, lá no Curitiba, ou Paraná é piá, né? é piá, mas assim, mas até o pastor Giovanni está nos ouvindo, porque o guri, então, é um piá, um menino, e a história da Bala Zazá. A Bala Zazá Porque a Bala Zazá foi um guri chamado Zazá, ou Gesiel, que pegou o salário do pai. Foi isso. É verdade. É que lá no Rio Grande, pastor Giovanni, no Rio Grande do Sul, você já esteve por lá, já visitou meu pai lá no Rio Grande do Sul quando ele estava vivo e morava lá, né? E meu pai, como eu falei antes, já era pastor quando eu nasci, eu era criança. E eu lembro que eu gostava muito de uma bala que era que ainda existe até hoje essa bala, que é Bala Zazá. E um dia eu peguei o cheque do pagamento do meu pai e fui no armazém, chamava de armazém na época, e peguei o cheque e fui comprar Bala Zazá com o cheque do pai. E um presbítero que já dorme com o senhor também, presbítero irmão Vilmar, ele me encontrou na rua e disse: ô guri, onde que tu vai com esse cheque aí na mão? Só vou comprar Bala Zazá. E aí ele voltou para casa e devolveu o cheque pro meu pai, comprou umas balas para mim, e desde então eu sou muito conhecido no sul do país, né, no Rio Grande do Sul principalmente, como Zazá, né? Uns até Pastor Zazá. Pastor Zazá. Mas é por causa da bala, né? Tudo por causa da bala. A Pastor Zada aí de Curitiba conhece o senhor por Zazá. Também. Eu cheguei até o senhor por Zazá. Por Zazá, né? Vou te indicar um pastor aí em Joinville. O senhor chegou pela primeira vez ali com a gente, como o Zazá, pastor Zazá. Então, o Zazá, que é muito conhecido, né, na cidade de Curitiba, aqui também na região sul, é justamente por causa desse feito da bala Zazá, né? Verdade. E esse nome pegou, né? Porque Pegou. a minha irmã está em Portugal, ela te conhece como pastor Zazá Pastor também. Zazá. E nós vamos estar lá. Em vai agosto estar a gente em está Portugal, né? Tá para ir em Mafra, né? Que é do ladinho de Lisboa. Lá ministrar a palavra de Deus, cantar lá em nome de Jesus, né? Isso é uma benção. E assim, a gente fala de Zazá e de guri, né? E é uma expressão assim muito forte essa de guri no Rio Grande, que eu lembro que uma ocasião um pastor estava pregando e ele disse que o Golias, quando olhou para o Davi, ele disse: mas que barbaridade, tchê, me mandaram um guri. E é desse jeito. Mas aí em Brasília, aí, pastor Giovanni, como é que chama? Menino, guri, piá? Como eu tenho viajado no Brasil e até fora do Brasil, a gente aprende, né, essas palavras que realmente são próprias da região. E que lindo é o nosso Brasil em forma de comemorar, né? É verdade. O país transcontinental que ele é, com uma cultura tão rica e até tão diversificada, né? Você chega em lugares que realmente as palavras são até variação, né? É verdade. No caso, essas palavras que vocês estão citando aí, como é que é chamado o menino, né? Que para nós também é isso, é o menino, né? É o moço, quando já tá rapazinho, moço, menino, né? É verdade. Eu queria aproveitar e acrescentar, né, que é um ganho para a CEADIF sempre que a gente recebe obreiros na forma de ordenação ou de ingresso, porque nós recebemos homens que nos impressionam muito com o que Deus tem realizado em suas vidas. Amém. Homens de nome, né? Homens que com o tempo também Deus vai dando a oportunidade de se revelar como bons pregadores, bons escritores, como até o pastor Zazá, Amém. Né? Com o seu livro, né? Nós temos aqui bons pastores aqui que são pregadores do Brasil, a versão do Brasil e o mundo, né? A partir da CEADIF serem membros nossos, e são também bons escritores. Que benção. A CEADIF, o nosso presidente, o próprio pastor Lenay Cabral, foi o presidente dessa convenção, e eu citei que está morando hoje aí
Paraná, em Curitiba. Curitiba. Ele é consultor teológico da CPAD. Ele é um exímio, né, escritor, brilhante expositor. E muitos, quando falam CEADIF, só lembram de pastor que escreve livro que é com área teológica, o pastor René Cabral, né, que foi o nosso presidente. Mas nós temos aqui inúmeros pastores que são bons escritores de livros, viu? Da área teológica, da sistemática, devocionais, né? E de vez em quando eu viajo ao Brasil, alguém fala assim: o senhor é pastor de CEADIF? Sim. Então eu sou pastor do Adriano Mendes. O senhor é pastor do pastor Albérico Cabelo de Mendonça, né? Então o senhor é pastor, falando, você está no nome assim, de pastores que são conhecidos pelos livros que escrevem, né, referência, né? Eu citei agora por vocês o caso do próprio José Brandão, né? Mas tem pastores de nome, né, no Acre tem muitos pastores brilhantes, escritores também, né, pregadores, como o pastor Rogério Luiz, né, que é o nosso presidente da federação lá, que é pastor hoje, auxiliar lá em Cruzeiro do Sul, né? E quando pensa-se em alguma coisa que se defende tese, né? Teses, assim, homens que têm livros escritos que têm teses, assim, na forma de melhor educar a família, filhos, né? Temos um pastor no Rio de Janeiro, né? O pastor Cláudio Rufino, né? Que é muito conhecido no Brasil e o mundo também hoje com seus livros de família, defesa que faz, esclarecendo os pastores, né, da igreja, né? Do risco da pornografia, do risco disso para o casamento, do risco disso, né, como o vício que é. E ele tem livros que mostram como lidar e como reverter até a situação de pessoas que estão entendendo errado o desejo sexual, né? Ele tem bons livros nessa área também, então, ele é formado, né, como sociólogo. Então, glória a Deus, porque o pastor Gesiel tem se revelado, além de cantor, escritor também, né? A CEADIF tem, então, bons nomes, bons pregadores, e eu glorifico a Deus pela chegada de nova ordenação de pastores. Então, vamos sempre descobrir talentos, né? Eu faço o QBOs, faço encontros de escolas bíblicas hoje em várias partes do Brasil. Levando pastor da CEADIF para pregar no Rio Grande do Sul, para pregar no Norte, no Nordeste. Bons nomes com escolas bíblicas muito ricas, né, em ministração de nomes de pastores graciosos, né? E, mais que isso, a CEADIF tem uma visão adiante do nosso tempo, né? Porque enquanto muitos lugares no Brasil ainda pensam que a mulher pode ser membro na condição de diaconisa ou até de missionária, o nosso pastor, hoje em memória, né, pastor Sóstenes, ele viajava o Brasil e o mundo e ele viu muitos países que a mulher é valorizada, honrada, que se reconhece no ministério feminino, que nesses países que ele viajou e andou, ele descobriu, né, bons materiais também que são teses, né, de defesa que a mulher pode ser ter o chamado para a obra, né, e é reconhecida ao trabalho que faz. Então nós também trabalhamos aqui um estatuto bem moderno, né, adiante do nosso tempo, que consegue ver que a mulher pode ser reconhecida e valorizada pelo chamado de Deus que ela tem. Né? Então olha que bom que é uma convenção com essa capacidade de percepção, de interpretação de cenário, de olhar na história da igreja, de ver a história e de ver também a contribuição que as mulheres podem vir dando, né, e podem continuar dando, né? Então a CEADIF tem um estatuto que contempla muito a figura da mulher pelo seu trabalho e exercício ministerial, tá? Um abraço para você, queridos, porque tem sido muito bom esse momento junto, mas registrar para vocês que eu estou com saudade. Essa frase, abraço, eu vou mostrar que diminuir a saudade de vocês, porque o abraço apertado, apertando no peito, aquela sensação de que diminuiu um pouco da saudade, né? Amém, que bênção. Amém, glória a Deus. E louvamos a Deus, pastor Giovanni, porque Deus tem sido bondoso, né, com a nossa CEADIF, em relação ao que você acabou de falar. E a próxima convenção vai ser em setembro, né? Setembro, já fiz um convite para vocês. Temos evento o ano todo, né? Inclusive agora dia 23 de maio será o nosso aniversário da convenção. Ela vai celebrar 49 anos, né? E também teremos escolas bíblicas espalhadas em vários territórios. Vai ter uma em São Paulo, naquele feriado do dia 6, né, de junho. É um feriado que a gente vai fazer um evento em São Paulo, em Engenheiro Coelho, na cidade próxima a Campinas, né? E vamos ter também um evento da convenção aqui no centro de Brasília, que é a região a igreja do Adão, o pastor Márcio Luz Simões, a igreja que fica na região de Brasília, próximo ao lago, na parte norte do lago.
igreja que é um evento um centro de eventos muito lindo, chamado Minas Hall. E a gente vai fazer uma convenção inédita, porque tem sido encontros graciosos, com muito poder de Deus ministrado, palavra poderosa ministrada, né? Tem sido tempo de rico para as mulheres também que se reúnem como esposas de pastores, segmento de ouvir a Deus, né? De serem ministradas por pastoras, por irmãs, missionárias, né? E setembro vai ser de 10 a 12. A gente está para vocês, os que estão aí, que queiram conhecer a convenção, vai ser a CEADIF, venha para Brasília, 10 a 12, e vejam como a CEADIF é uma bênção, né? Como ela abençoa a vida dos pastores e das igrejas. Glória a Deus. Glória Bênção. a Deus. Pastor Giovanni, o que o senhor acabara de falar referente à mulher, né? Essa portaria, esse benefício, vamos dizer, que é de extrema importância para o ministério da mulher, esse reconhecimento como pastora, missionária, né? Essa honraria. É bom que quem está nos vendo, nos ouvindo, entenda que a CEADIF, eu acho que não são poucas convenções que tem essa portaria. Eu acho que a CEADIF, né, somente que recebe a mulher e reconhece ela como pastora, né, e ela recebe esse título de pastora para trabalhar ao lado do marido. Então, como nós recebemos membros do Belém, aqui em Joinville, de várias regiões, muitos da Quadrangular vêm congregar conosco aqui na ADESC, em Joinville, e eles estão maravilhados com essa, vamos dizer, essa oportunidade no ministério dessa mulher ser reconhecida, que em outras convenções não tem esse reconhecimento. E isso muito honra a mulher, né, pastor? O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, como eu disse, a CEADIF é uma convenção de muitos homens preparados teologicamente. Eu acompanhei o debate, eu não estava presidente na ocasião, eu estava na mesa como tesoureiro. E eu acompanhei o debate de 2 anos, onde a convenção se reúne semestralmente, aí ficava o microfone de um lado e o outro microfone do outro lado, então um à direita e outro à esquerda, aí vinha um pastor já inscrito, que falava 40 minutos, 50 minutos, ele teólogo, muito preparado na forma de conhecimento, e falava: sou contra. Outro teólogo vinha e mostrava: sou a favor e mostra aqui na Bíblia, né? E foi feito 2 anos de debate. Depois de 2 anos foi feita a votação e a nossa estatuto teve a reforma e contemplou sim. Porque, como o senhor disse, no Brasil afora é muito comum que as mulheres que são esposas do pastor são chamadas de pastora, né? É muito comum, é natural isso, né? Pastor e pastora, né? O médico é médico, a esposa não é médica, né? Às vezes, aquele caso é só médico, mas assim, se ele for médico, a esposa não tem a obrigação de ser médica. O advogado tem a obrigação de ser advogada, né? A esposa dele, né? Mas o pastor, quando ele assume ser pastor, é muito natural que a igreja chama a mulher de pastora, né? Eu sei que tem irmãs que não gostam, preferem falar de irmã, só de irmã. Verdade. A gente respeita isso também, mas o próprio povo da igreja acostuma, entende que a mulher é pastor e está ao seu lado como ministério como pastor. Na CEADIF não é só ser esposa de pastor, tem que ser realmente uma pessoa com a capacidade da palavra, o crivo para a mulher é o meu crivo do homem, né? Não tem facilidade nenhuma para a mulher em relação a só ser esposa, né? Ela passa por um crivo, né, que é de muita entrevista, de prova teológica, né? Mas depois de tudo isso analisado, feito, né? A convenção tem uma cerimônia de ordenação, que assim como se ordena o homem, também nessa cerimônia as mulheres que foram aprovadas em plenário, ordenadas conjuntamente, né? E como eu disse, não só de os homens que trabalham, nós temos muitas irmãs pastoras que são um destaque, a nível de palavra de Deus, no ministério pastoral, né? Josiel falou agora vai a Portugal, né? Portugal é uma pastora desde 1916, já pastor em Portugal, né? Portugal já tem essa mente aberta para a mulher pastora. E algumas das nossas irmãs aqui são pastoras em Portugal também, e lá fizeram um trabalho na palavra que todos lá se curvam e aplaudem, dizendo que ela, essa irmã, né, que já foi para Portugal, hoje está conosco de volta no DF. Então, sim, o chamado à palavra, a graça de Deus, a
capacidade de amor e cuidar de pessoas, de rebanhar pessoas, zelar pela alma, né? Então, tem muitas mulheres com esse chamado confirmado e que estão fazendo história a nível de Brasil e a partir do Brasil. Amém. Eu até penso assim, pastor Giovanni, que em relação a isso, a mulher do médico, se ela se especializar em medicina, ela vai ser uma médica, né? Sim. A do advogado, se cursar direito, ela vai ser uma advogada também. E a do pastor, se ela também se preparar teologicamente e tiver uma chamada ministerial, por que não, né? Obrigado, boa contribuição, bem observada também, amigo. Bem colocado. Pastor, a gente também vê que nesse tempo, né, de ministério, também de convenção, os ministros que a gente tem levado ali, apresentado na convenção, tem inclusive foi uma mulher também foi levada, acho que uma irmã, né, e ali ela foi reconhecida como pastora, pela ADESC aqui de Joinville, reconhecida aí na CEADIF, passou por todo o crivo necessário e em um momento eu achei assim muito importante o que aconteceu numa ocasião aí em Brasília, quando o ministro foi apresentado, nosso aqui, e ele passou por todo o crivo, mas quando chegou na questão da prova teológica, ele não teve sucesso. E só que a sabedoria da equipe que faz parte da CEADIF, né? Então a gente sentou, conversou com eles e eles entenderam assim, olhando para esse candidato, que pela experiência e o tempo de fé dele, ele teria alguma dificuldade na escrita, né? No entender as perguntas, mas seria importante então dar uma oportunidade para ele, e a CEADIF fez isso, dar uma oportunidade para ele para a prova oral. E na prova oral ele foi espetacular. Eu achei isso assim de algo tremendo assim da parte da equipe que passa essa questão da prova teológica. Viram que ele tinha uma dificuldade, mas ele era um assembleiano de muito tempo, de muita caminhada, e ali na prova oral ele passou e foi então reconhecido, consagrado. Eu achei maravilhoso isso, pastor. A gente tem, eu elogiei mais cedo, em outro momento que eu falei com você, tem uma equipe muito boa de trabalho, de homens e até mulheres que são autores na mesa, e tem comissões, né, para vários setores, várias áreas para atender, assistir, né, as igrejas. E essa que analisa candidatos são duas. Tem a que é a análise teológica, que é a comissão, uma secretaria da Agricultura. E depois uma comissão de ingresso. As duas trabalham com autonomia, mas em conjunto, né? E como o senhor disse, nós temos que olhar sensível, porque nós não queremos nunca ser um entrave ou engessar ou impedir alguém de exercer o chamado de Deus, né? Deus é que chama, a igreja reconhece, a convenção faz esse trio para zelar para ter os melhores nomes, o bom nome, zelar para o obreiro mostra o documento que ele tem um bom nome, que ele realmente tem nenhum antecedente criminal, e tem que provar que ele é bom teologicamente, também porque se ele é um advogado, a gente percebe que ele tem bons livros, né? E é uma formação. Se ele é um pedreiro, ele tem muitas ferramentas, né? E o pastor tem que ser muito preparado, também muito preparado. Então a gente procura, assim, ter um critério, né, no exame, mas nós nunca vamos impedir alguém ou vamos engessar o ministério de ninguém. Como o senhor disse agora há pouco, né, o obreiro foi avaliado de outra forma, né? Não mais daquela forma escrita, mas na forma oral, e ele surpreendeu todo mundo, como eu disse agora há pouco, né? Porque é isso, porque algumas pessoas têm dificuldade mesmo com a prova escrita, né? A gente reconhece, e isso acontece até na sala de aula, quando os professores conseguem perceber a dificuldade do aluno, né? Os professores também conseguem, na sala de aula, avaliar o aluno de uma outra maneira, né? Pela sua desenvoltura nos trabalhos, sua participação de equipe, né? Aí vai vendo como pode aproveitar e dar uma nota para ele para não prejudicá-lo naquele ano, porque ele teve alguma dificuldade, né, naquele conteúdo, né? É claro que sempre, como o senhor falou agora há pouco, né, com o critério e o zelo, né? Mas que bom que a gente tem uma convenção que consegue
ver o chamado da pessoa e não consegue e que não impede, né, que a pessoa seja reconhecida só porque teve uma deficiência, uma dificuldade, né? A gente não tem problema com pastores considerados assim de pouca leitura, né? Desde que confirme que ele conhece bem a Bíblia e pregue bem a palavra e com a verdade que ela com os principais valores que a palavra apresenta ao ouvinte para a salvação em Jesus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, o período em que estamos também confinados aí, nesse período de convenção, de plenária, o que a gente traz também, né, para quem está nos ouvindo, o que a gente traz de conhecimento nesses dias que a gente está aí, com esses homens que têm um conhecimento maravilhoso, expositores da palavra, que o senhor convida eles, né? O convite parte da presidência desses homens que têm vindo aí nas nossas convenções. Tem sido maravilhoso. E ressaltando aqui algo que para nós foi muito satisfatório, num período que a gente esteve aí, foi conhecer a CETADEB, né? Que hoje a CETADEB está aqui conosco, que é do pastor lá, o pastor Hércules, pastor, isso. E a CETADEB está hoje atendendo nós, nosso núcleo teológico é o 402, se não me falha a memória, aqui da ADESC Joinville. Então nós temos esse conteúdo de ensino, além da nossa EBD nos domingos, com o nosso Café com Deus também, que a gente trabalha um subsídio da lição para ali atender um café maravilhoso todo domingo pelas 9 horas ali. Estamos ali na 10 com a nossa EBD. E nas terça-feira, pastor Giovanni, às 19h30, com o nosso CETADEB, que foi algo que veio já do nosso encontro na convenção. Ali uma tenda estava montada da CETADEB e ali a gente conheceu. E dali a gente trouxe eles para Joinville e hoje a gente tem um núcleo aqui, que é importantíssimo para os nossos obreiros. Eu elogiei, né, que temos brilhantes expositores, né, mas em um evento convencional, sempre a gente usa mesmo o nosso para poder ficar conhecido a nível de convenção, né, para ser aliás, poder pregar fora do DF. Mas a gente usa, assim, nomes de pastores amigos que são presidentes de convenções de irmãs, igrejas, convenções congêneres, né? E esses homens vêm, quando vêm, a participação deles nos enriquece muito mesmo, como o senhor disse agora há pouco, né? A gente sai abastecido, sai com muita mensagem para poder pregar e cheio de Deus para abençoar as igrejas, né? E o senhor disse agora há pouco também, nós temos uma preocupação em validar, né? Aqui temos também instituições dentro da CEADIF, pastores que têm institutos aqui de teológicos, que a gente tem uma forma de analisar e dar um selo de credenciamento. E o pastor Gesiel mesmo, que o senhor conhece, tem, Gesiel, agora o Buarque de Guzmão, tem uma instituição muito séria, né, que está credenciada para a CEADIF, FATEMIG, tem outros aqui filiados, mas assim, é comum que no evento convencional venham outras escolas teológicas e a CETADEB tem sido muito presente e tem um bom material, como o senhor já conhece. Tem professores, escritores, né, muito preparados, todos assembleianos. E como o senhor agora reafirmou, né, a sua igreja, a ADES, que tem sido a igreja que se reinventa, que abençoa, que cria boas propostas de envolvimento das pessoas, engajamento, caminhada, né, com discipulado. E como o senhor falou agora há pouco, né, também com a oportunidade de mudar o sabor da saliva, com bom café, com bom ensinamento, né? E que Deus abençoe a sua igreja, que ela cresça cada vez mais e cresça com a bênção, como diz assim, na graça e no conhecimento. Que bom que o IBADEP está com você aí. Amém, pastor. Maravilha. CETADEB. Maravilha. Pastor Giovanni, para nós aqui é sempre uma alegria poder ouvi-lo, né? Estar aqui nesse momento tão especial, nesse encontro. E dizer sempre, olhando, tete a tete, né? Olhando nos olhos, né? Nós muito alegres estamos em poder servi-lo, tá? E tê-lo como nosso presidente. E eu desejo para o senhor, para sua família, seu filho mesmo, uma pessoa maravilhosa que nos atendeu ali,
de uma maneira que o Senhor nos recebeu na sua casa e fez tudo de bom e do melhor por nós, e a gente só tem a agradecer, né? E queremos muito que o Senhor volte, né, Joinville? Vamos preparar esse momento para estar aqui, né, conosco nessa inauguração, eu creio, e vai ser uma bênção de Deus. Amém, meu pastor? Amém. Aqui a minha esposa, ela é líder de mulheres de toda a CEADIF, com o nome de UEMADIF, que é a pastora Lucimar Alves, né? A minha casa, todos servem ao Senhor. Meu filho Lucas é presbítero, hoje casado, né? Tenho já um primeiro netinho, que honraram o netinho com meu nome, que ficou Giovanni também, ficou Giovanni Arthur. A esposa do Lucas, você já conhece, porque ela me atua muito na convenção, né? Sim. E também o caçula casou, o Matheus casou, né? Tem o Matheus como diácono, servindo ao Senhor também. Está sendo um brilhante expositor da palavra, né? Então, estou com a família toda servindo ao Senhor Jesus, né? O Lucas casou com a Jéssica, né? E a Jéssica ajuda muito na convenção, quando tem evento convencional, atendendo meus pastores, né? E a gente tem uma família a serviço do reino, viu? Conte conosco. Uma família brilhante, né? E a gente... Conte conosco sempre. Sim, maravilha. Nós temos até a UFADESC aqui na ADESC, né? A UFADESC, e a gente está unindo essas mulheres e para nós fazer um encontro geral e trazer a esposa do nosso presidente, né? Vai ser bom. Deixa eu ver a capa do seu livro. Opa, olha aí. Olha aí, rapaz. De pai para filho. Para filho. Eu acho que ficou muito bom, porque você é um pai que eu admiro muito, viu? Amém, obrigado. E eu sei que você está usando alguma coisa nessa parte de paternidade aí no livro, e você conhece Deus como o nosso pai, né? Nossa referência de pai. E eu tenho certeza que você tem um livro que vai abençoar muitos lados da família. Amém. Essa é a linha do livro, né? A intimidade do pai para com Deus, para com a gente, né? Como filho. E é uma benção. E a gente já está em fase final de um terceiro livro agora, que tem por título Amigos de Deus. Glória a Deus. Maravilha. Se Deus permitir, se Deus quiser, né? A gente logo vai estar aí em Brasília levando esse material aí também para nossos companheiros aí. É uma bênção. Que bom, bênção, alegria, pastor Giovanni, de revê-lo dessa forma, né? Não pessoalmente, mas de forma online ou digital. Mas fiquei muito feliz, viu, de poder vê-lo novamente aí, conversar um pouquinho fora daquela correria do dia a dia, né? Foi uma benção. Um tempo rico, um tempo muito especial. Obrigado pelo convite do podcast. Obrigado, né? Foi um tempo de qualidade. Amém. Amém, meu pastor. Muito obrigado. E com vontade de me apresentar um pouco essa DIF, o pessoal vai assistir o podcast conhecer essa DIF, né? O que nós temos como diferencial, né? Essa DIF é uma convenção no Brasil, não sou presidente, mas ela tem uma letra de estatuto que valoriza muito o obreiro, e inclusive sem ter interesse nenhum no patrimônio da igreja, sem ter interesse nenhum em ficar trocando pastores, dando pastor de igreja, né? Isso que é mesmo ajudar o pastor a crescer. A gente tem sido presente às vezes para poder dizer uma igreja pequena crescer. Eu confesso que o meu pastor Marcelo é bem pequeno ainda hoje, que campo abençoado como já cresceu, né? Mas essa proposta é essa, de apoiar as vidas para crescer saudável, né? Verdade. Com a bênção de Deus, com boa cobertura. E a nossa CEADIF é a 15, né, pastor? Sim, a 15, de número 15. 15 é o registro nossa CGDB número 15. 15, número 15. Glória a Deus. Maravilha, meu pastor. Um forte abraço. Deus abençoe. Abraço. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Forte abraçãozão aí, meu pastor. Amém. Continuando nosso podcast com o pastor Gesiel, nosso entrevistado de hoje. E o pastor Gesiel está conosco aqui, tem nos ajudado no trabalho de sexta-feira. Um trabalho maravilhoso que nasceu no coração de Deus. Uma preocupação com a família. Namoro em Cristo, casamento abençoado por Deus. Esse é o tema de toda sexta-feira aqui em Joinville, na ADESC Joinville, localizada na rua Boemerwald, 430. Eu sou o pastor presidente, pastor Marcelo Silva. Estou entrevistando nessa tarde, ou para você que vai nos ver ou assistir à noite ou pela manhã, o nosso pastor Gesiel Rosa de Curitiba,
que é o nosso entrevistado de toda sexta-feira à noite. Ele está aqui em Joinville, ministrando a palavra. Pastor Gesiel, e já está entrando no terceiro livro. E ele vai falar um pouco sobre o seu livro. Pastor Gesiel, que tem uma bagagem muito grande, um conhecimento muito bom nessa área de ministerial, família, casamento, e está conosco hoje aqui. Pastor Gesiel, fale um pouco do seu livro. Pastor Marcelo, assim, um pouquinho antes de falar do livro, esta campanha, esse trabalho que a gente está realizando aí sobre família, ali na igreja, né? Semana passada ou na outra semana a gente fez uma introdução, e agora nas próximas 7 sexta-feira, né? Então estaremos realizando junto contigo, e não só eu, a gente já está vendo outros pregadores também, amigos, para estarem aí cooperando contigo. Será algo assim relacionado à família com um tema, né? Estaremos falando ali sobre a restauração da Maravilha. família, e já começando pelo namoro já, né? Porque faz parte também. E depois confiança, vida íntima, comunicação, respeito, afeto e prioridades da família, né? Esses são os Maravilha. 7 temas que, começando hoje, nas próximas sexta-feiras serão abordados nesse trabalho, né? Será uma bênção os nossos irmãos que puderem estar, e os que não puderem fazer uma forcinha para ir também, porque eu lembro, pastor, que eu estava na porta da igreja, o culto acontecendo de manhã, e chegou um senhor e pediu para fazer uma oração. Porém, eu tenho uma regra comigo, que se o culto está em andamento, eu deixo para orar depois. Sim. Né? Não vamos parar o culto para... Vamos continuar. E também pelo fato, que foi o que eu citei àquele senhor na ocasião, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu convidei ele primeiro, vamos ouvir a palavra de Deus. Depois eu oro pelo senhor, pela sua família, porque ele precisava de uma oração em favor da sua família. Ele usou o termo assim, a casa caiu. Né? Então era uma necessidade de urgência, porém eu disse para ele, olha, primeiro vamos ouvir a palavra. Aí a fé vem pelo ouvir a palavra, e a gente faz a oração, depois que o senhor ouvir a palavra, a oração com fé. Aí ela vai surtir efeito. Porque se fizer uma oração sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, não podemos dizer que é jogar uma oração fora. Fazer uma oração sem fé é jogar a oração fora. Sim. Né? Aquele homem, então, ele disse que tinha o seu comércio para abrir. Eu disse para ele, mas questão de 1 hora, meia hora a mais, a menos, qual é o mais importante, a sua família ou o seu comércio? Aí ele entendeu o negócio, sentou, ouviu a palavra de Deus, e depois, na hora do convite para ser feita a oração, ele foi lá na frente, eu fui com ele e a gente orou por ele. Então, tem prioridades, tem coisas, eu até escrevi no livro, tem coisas que... tem uma frase que diz assim, não deixe aquilo que é importante, aquilo que é urgente, tirar o lugar daquilo que é importante. Isso. Tem coisas que são urgentes, mas não são importantes. Porém, a gente prefere, às vezes, dar lugar à urgência, dar prioridade à urgência, do que a que é importante. E a nossa família é a coisa mais importante que nós temos depois da nossa salvação. A família é a base de tudo. Sim. Então, a família, ela tem que vir primeiro até da nossa vida secular, do nosso trabalho, do nosso comércio, de tudo isso. Sim. Nós temos que dar prioridade à família. E assim lançamos um convite, né, para os irmãos, amigos. E, pastor, eu não sou membro da igreja. Não tem problema algum. Não tem Pode problema. participar com a gente. Pastor, eu não sou crente, não me batizei, sou católico, sou espírita, sou de outra denominação. Não importa o seu credo. Não há problema algum, né? O importante é que a tua família seja restaurada, abençoada por Deus. E assim sendo, então, lançamos
agora fortalecemos aqui o convite, né, para todos estarem com a gente nas sextas-feiras. Ali o pastor já falou o endereço da igreja, posteriormente vai falar novamente, e a partir das 19 horas, né, 19h30. 19 horas já estamos em oração. Glória a Deus. E ali vai ser algo de Deus para as famílias, né? Uma bênção de Deus. E falando do livro, então, pastor, ou quer dar alguma ressalva em relação a isso? Fique à vontade, pastor. Falando do livro, nós tivemos o primeiro lançamento de um livro que foi escrito em 2015, 2014, que era Aprendendo com Deus no Deserto. Foi um livro abençoado, e depois, o ano passado, escrevemos, há 2 anos atrás, na verdade, escrevemos esse livro de pai para filho, onde aqui a gente conta algumas experiências com Deus, como pai, e nós como filho. Experiências, não é a minha biografia, mas são experiências pessoais. Sim. Pelo fato até de que quando eu era guri, quando eu era guri, e eu queria ser um pregador da palavra de Deus, porém eu dizia para Deus, eu quando pregar a palavra de Deus e contar experiências, eu quero contar as minhas. Sim. Eu não quero contar a experiência dos outros. Cada um deve viver a sua experiência com Deus. E claro que não é fácil, né? Mas dentro desse livro temos algumas, são tantas, mas temos algumas experiências onde vidas já têm sido abençoadas através desse trabalho, desse projeto, onde Deus é pai e nós somos filhos. Né? E tem um irmão lá ali da igreja que eu conversei com ele, ele ainda não me deu a palavra final para fazer a tradução desse livro em inglês, né? Como é que é o nome do irmão? O Eduardo. O Eduardo, né? Que músico, louva o nome do Senhor. E ele é professor de inglês, né? Isso. E ele levou um livro e vai me dar uma resposta. Eu creio que hoje que é possível. Eu quero fazer a tradução em inglês também e também uma tradução em espanhol. Fato até porque em agosto a gente está indo para a Europa fazer um trabalho abençoado, missionário em alguns países da Europa, e vamos levar o livro, se Deus quiser, em português, inglês e espanhol também. E uma novidade é que em poucos dias já estará saindo o terceiro livro. Com o título Amigos de Deus. Amigos de Deus. E nesse livro eu cito o teu nome também, né? Oh, que maravilha. Amigo do Deserto. Glória a Deus. Né? O pastor Gesiel é o amigo do deserto, né? Ele sempre coloca dessa forma, porque são poucos os amigos, né? Mas o verdadeiro amigo é um amigo do deserto. Do deserto, é verdade. E esse tema é muito abordante, porque de pai para filho, né? Você vê que é uma história linda que o pastor Gesiel, inspirado por Deus, né? Ele faz esse comentário sobre a família. E veja, então, que de pai para filho provoca muito, né? Porque o pai celestial, né? E o filho, né? O filho que foi enviado por Deus, né? Seu unigênito, né? Então, quando você fala de filho, você leva para a parte humana, né, pastor? Verdade. O Deus encarnado, e o verbo se fez carne, é humano, né? A condição de filho, mas sendo o próprio Deus, não é verdade? Verdade. Então, ele deixou a sua glória, né, e se fez homem, filho, nascido de mulher. Então, aí está o nosso livro maravilhoso, né? Que tem aí por tema de pai para filho, que é o livro do nosso pastor Gesiel, né, que traz para nós esse tema que é muito ilustrante para nós que ministramos a EBD, lecionamos escolas bíblicas, né, todo domingo às 9 horas ali. Você vê que a última lição que foi abordada falou sobre a Santíssima Trindade. Né? A pessoa, o sentimento, as emoções, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então você vê ali a pessoa do Filho, né? O próprio Cristo que morreu para nos salvar. Bom? E o próprio Filho, né? Cristo, quando ele nos ensina a orar, ele começa a oração com Sim. Pai
Nosso Isso que que está estás do céu. no céu, né? É o nosso Pai O nosso celestial. Pai, nosso Pai Nosso. Então, é interessante que ele vem na condição humana, mas ele é dependente do poder de Deus, né? Verdade. Ele nos dá um ensinamento, né? Sendo homem de dores, né? Mas ele nos ensina que somos filhos também. Tudo aquilo que é carne é filho, né? Do Criador. E o Verdade. Todo-Poderoso Deus, né? Então, ele também nos ensina que somos dependentes dele. Verdade. Né? Como pai, um pai depende, né? Como um filho depende do seu pai, né? O filho, ele depende do pai. O Totalmente. pai que dá o estudo, que dá o ensino, que traz a alimentação, é o provedor da casa, né? E como é bom essa dependência. Maravilhoso, né, pastor? Eu estava vindo para cá, eu até salvei algo que eu li, que vem bem agora ao caso da gente ver aqui, ó. Em relação a isso, pastor Marcelo, olha só, o melhor nem é a vitória que você ganha na guerra, é a comunhão que você tem com o Pai durante o combate. Olha só que Olha que lindo, coisa né? forte, eu salvei dentro do ônibus vindo para cá. Olha só Pois que sim. benção. O melhor nem é a vitória que você ganha na guerra. É a comunhão que você tem com o Pai durante o combate. E a maior comunhão que você tem com o Pai durante o combate é só fé, né? É só fé. Porque venci o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Né? Então, É verdade. Isso já nos... E esse Pai é tão bom que há um ano e meio atrás, foi quando eu lancei esse livro, resumindo aqui, um irmão que adquiriu o livro, estava em casa, sentado no sofá, lendo o livro. Enquanto ele lia o livro, o pai, Deus, falou para ele, dá um carro de presente para o pastor Gesiel. E deu, cara. E deu o carro. Me chamou lá no dia do meu aniversário e me disse, ó, Deus, naquele sofá ali. E eu sou testemunha disso. Aí conheceu, né, o carro. Uma bênção de Deus. É tremendo, né, pastor? Então Deus é pai. Deus é pai. Deus é pai. E o próximo é praticamente assim uma continuação desse, Sim. né? Que Deus é amigo também, né? Amigos de Deus. É. É uma benção. Maravilha. Pastor Gesiel, uma alegria estar com o senhor nessa tarde. Para você que vai assistir à noite ou pela manhã, não sei. Mas estamos aqui no Tete a Tete com Deus. Amém. Né? De frente com o pastor Gesiel. Entrevistamos aqui o nosso pastor presidente da CEADIF, né? Pastor Giovanni Neres, que para nós foi uma honra poder falar um pouco sobre a nossa convenção. E também entrevistar o nosso presidente. Mas aqui nessa última conversa com o pastor Gesiel Rosa, né? Ele é um grande palestrante, expositor da palavra. Ele até trouxe algo muito legal para nós no nosso encontro das sextas, né? Convido você, toda sexta, 19 horas, já em oração. É um tema maravilhoso, namoro em Cristo, casamento abençoado por Deus. E o pastor Gesiel gosta de alegrar o povo. E na última sexta que ele esteve aí, ele falou um pouco sobre algumas situações, né? E isso causa uma dinâmica muito boa, né? Ao público que está ali, ao casamento, ao namoro. Ele faz uma citação que eu me alegrei muito, né? Que o senhor fala sobre um certo obreiro que prendia a esposa em casa e não deixava a esposa sair. E a esposa conseguiu falar com o pastor, porque a mulher não tinha liberdade nem para sair dentro de casa, meus irmãos. E essa mulher conseguiu falar com o seu pastor e dizer ao pastor, pastor, o meu marido não me deixa nem eu sair da porta para fora. E ele me prende dentro de casa. E o pastor foi falar com esse obreiro por que ele prendia essa mulher. E o obreiro disse que a mulher sabiá, né? Ele leu a o mulher texto. sabiá, ela tem que ficar em casa. É de ficar em casa, né? A mulher sabiá é de ficar em casa. Ela não pode sair de casa. Mas é a mulher sábia que edifica a casa, né? É verdade. Não é a mulher sabiá que tem que ficar dentro de casa presa.
E isso foi muito bom e muito alegre para nós. Descontrair um pouquinho também, né? Descontrai muito. As mensagens do pastor Gesiel Rosa aqui na nossa desk, nas sexta-feira, neste encontro, Namoro com Cristo, Casamento Abençoado com Deus, têm sido mensagens maravilhosas. Nós temos se alegrado, chorado, falar em línguas. Deus tem abençoado, edificado os casamentos. E eu convido você a participar. Nós da Desk Joinville, Santa Catarina, com esse projeto Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, e estamos aí com um trabalho se expandindo pelo Brasil. Glória a Deus. Convidamos você a conhecer a Desk. A Desk é um lugar de ricas bênçãos. Nós vamos finalizar o nosso podcast estendendo esse convite para você. Nossos cultos, quarta-feira, Culto da Vitória, com o pastor Padilha, nosso veterano pastor Padilha. O pastor Padilha já tem uma deficiência visual, mas está ali guerreando contra o mal. Ele, sua esposa, pastora Vera, trabalhando firme ali. Pastor Padilha é um veterano aí e está conosco ali, nos ajudando nos cultos da vitória. Também na tarde de bênçãos, toda quinta-feira, nós temos uma tarde de bênçãos, né? Com a missionária Abigail, mineira, que tem sido uma bênção ali conosco, juntamente com a missionária irmã Áurea, né? Que tem trabalhado ali, as desbravadoras, lutando ali na fé, toda quinta, 15 horas, 14h30 já em oração. 15 horas, louvores e logo em seguida a grande mensagem. Nós também temos um ponto de pregação aí no bairro Petrópolis, ali na rua Manuel de Souza, 645, temos um ponto de pregação maravilhoso, ali na liderança dos pastores Padilha, estão trabalhando, presbítero irmão Ivaldo, irmã Júlia, pastor Padilha com a sua esposa irmã Vera, e também o pastor Rogério, ali com a sua esposa, trabalhando, e a família reunida ali no nosso ponto de pregação. Rua Manuel de Souza, 645, bairro Petrópolis, próximo ali ao setor dos cristais. E tem sido uma bênção, né, o nosso ponto de pregação, seja ali convidado por Deus para estar naquele lugar, tá bom? E nós também temos aí, queridos, a sexta-feira, né, que é o nosso culto maravilhoso, envolvendo a família, nesse tema que nasceu no coração de Deus, namoro em Cristo, casamento abençoado por Deus. Meus irmãos, o nosso trabalho aí na cidade de Joinville é um trabalho muito edificante. Estamos trabalhando também para nossa associação, Grupo Aliança do Bem, né, que é uma associação que tem visão de reino, crescimento, ajuda de almas, ajuda da família. A associação Grupo Aliança do Bem é uma associação vinculada à nossa Desk Joinville. Nós temos como advogado aí da cidade de Curitiba, o Dr. Luiz Alcione, que é parente, o tio ali, né, primo, acho, da cantora Mara Lima, né? Tem um parentesco com a cantora Mara Lima, né? Isso, a Sueli Lima. A esposa do pastor Alcione então, é sobrinha da cantora Mara. Exatamente. O pastor Alcione, ele está, acho, na 7ª ou 8ª faculdade, né? Se eu não me engano, finalizando agora. E a idade dele já é de 70 e alguma coisa, né? Isso. É um pastor pioneiro, esteve aí no início do lado do pastor Pimentel. Então, assim, um pastor que tem uma bagagem, palestrante de ebol, é bom, e ele é o nosso advogado hoje da nossa igreja, nossos trabalhos, e ele já é o advogado da nossa associação, e a associação está aí, vinculada com a igreja. Vamos ter aulas de violão, vários tipos de auxílio à família. É um centro de atendimento à família do bairro Buemerwald, zona sul de Joinville e toda a cidade de Joinville. Nós queremos montar extensões para estar aí apoiando os bairros de Joinville, juntamente com esse centro de atendimento à zona sul.
da cidade de Joinville, a cidade de Joinville, tá certo, queridos? E estamos construindo um grande templo. E dentro desse templo, nosso centro de atendimento à sociedade, à família, tá bom? E eu quero contar com a sua ajuda, seja essa ajuda financeira. Nós temos o bazar hoje que, através de roupas, doações de roupas, conseguimos juntar cestas básicas para levar até o necessitado, a família. Tá certo? Então, se você que tem doação de roupas, você que tem doação de móveis, o Deus tem sido tão bom, né? Recebemos uma doação de um pequeno caminhão e esse caminhão tem trabalhado no serviço de arrecadação. Então, o nosso contato vai estar aí no rodapé, nosso contato também, nosso Pix. Você vai estar ali abençoando o crescimento da obra. Estamos construindo esse templo. Vou deixar o nome da rua certinho para você. Rua Atriz Dina Sfat. Atriz Dina Sfat 295 Boemerwald, Zona Sul de Joinville. Ali está sendo construído o templo e o centro de atendimento à família. Juntamente ali, e vamos ter agora no sábado do dia 18, às 19h30, 20 horas, ali um encontro maravilhoso com muita gente linda. Ali nós vamos ter uma feijoada beneficente, e essa feijoada ali você vai estar ajudando a comprar cimento, você vai estar ajudando a comprar material de construção. Mas você que está ouvindo né, esse podcast, você que me vê, de repente você está dizendo assim, mas eu posso doar material? Pode doar material. Você pode fazer a compra desse material na loja de material de construção e entregar nesse endereço, Rua Atriz Dina Sfat 295, bairro Boemerwald. Nós necessitamos de cimento, nós necessitamos de cal para reboco, nós precisamos muito destes materiais, cimento, cal, areia para reboco, nós precisamos muito de areia, né? Blocos de cimento, se você tem aí, comprou, não vai usar, deseja doar, nos ajude. Estamos fazendo algo muito bom para ajudar a família. Eu sou o pastor Marcelo Silva, eu não tenho salário hoje da igreja e tenho meu trabalho, minha renda, e sou um dizimista fiel na casa de Deus e ofertante também. Eu também ajudo com muito cimento, com areia, com cal, com aquilo que eu posso. Pastor Gesiel está aqui comigo, conhece a nossa índole, nossa pessoa, minha família. E é uma família que serve a Deus, como a família do nosso presidente, pastor Giovanni Neres, e a família do nosso querido pastor Gesiel Rossi. Quero dar a última oportunidade aqui ao nosso pastor, né, para fazer os agradecimentos, falar um pouco do trabalho. Tem seu contato, dá para colocar depois o contato do pastor Gesiel no rodapé, para você pedir livro, material. Leve o pastor Gesiel na sua igreja. Leve o pastor Gesiel para palestrar para vocês, congressos, meus irmãos. Ele louva italiano, espanhol também. Né? Pastor Gesiel é algo assim que não dá para explicar. É uma mensagem poderosa de Deus, um louvor maravilhoso. Ele diz que ele é a letra E, né? Tu é o E, né? É Tony e Tito. Oh, glória a Deus. Eles cantam junto, Tony e Tito. O E é o Gesiel, mas ele tá junto ali cantando, nessa voz muito linda, maravilhosa. Eu me sinto muito honrado em receber o pastor Gesiel na ADESC Joinville, Santa Catarina. Pastor Gesiel. Amém. É uma alegria pra gente, pastor Marcelo, uma satisfação, e agradecendo também por esse tempo, esse momento do tete a tete, né? Tete a tete com Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, seu ministério. Venha prosperar a cada dia mais, né? Também, se alguém quiser ajudar sendo patrocinador desse tete a tete aí, também pode, né? Pode também, me ajude. Pode entrar em contato, fica à vontade. E até a sua empresa, ela poderá ser transmitida aqui. Certamente, nos podcasts. Maravilhoso. Né? Boa colocação. Então, é muito importante isso. E você vai divulgar aí a sua empresa. E não apenas para divulgar, mas estará fazendo
uma grande obra, né? Bem colocado, pastor Gesiel. Essa colocação foi maravilhosa. É até bom eu ressaltar aqui que eu trabalho na área da engenharia civil juntamente com os meus filhos. Então eu tenho muitos clientes que são empresários, muitos. E, e fica muito bom e muito interessante você me ajudar a ser um patrocinador. Eu quero estar aqui divulgando o seu nome, sua empresa, e você que tem uma empresa na área de construção civil, que envolve toda essa área, você pode ser um patrocinador, porque podemos ser parceiros, tanto no Verdade. podcast. Vou estar orando pela tua empresa, orando por você. Se você desejar que eu, pastor Gesiel, você vai comigo, né, Claro que pastor? vamos. Pastor Gesiel, ele pode descer, ele toda sexta está descendo para Joinville. Eu posso fazer um combinado aqui com o pastor Gesiel de ele descer um pouco mais cedo e nós orar na sua empresa. Também. Visitar a sua empresa, fazer uma oração pela sua empresa. Estamos aqui a serviço do reino. Não, a nossa visão é reino. Verdade. Não é, nós não somos ilha. Ah, eu só vou se for do ministério a qual eu sirvo, de forma alguma. Nós temos visão de reino. Nós queremos visitar você, orar por você. Se você deseja oração, eu tenho, para mim, eu me sinto honrado em poder enviar um áudio de oração para ti. Você tem o meu contato no rodapé também. Peça oração, eu envio um áudio de oração para você, orando por sua família, sua casa. Pastor Gesiel também. Nós vamos estar a serviço do reino de Deus. Pastor Gesiel vai deixar seu contato, seu Pix. Você desejar abençoar o ministério dele, a vida dele, né? Ele é um homem de Deus, tem um chamado, um homem sério. Se não fosse sério, não estava aqui, né? E se não fosse um homem de Deus também, não estaria aqui comigo nessa tarde, tá certo? Meus entrevistados sempre vão ser homens que honram a Deus. Inclusive, pastor Marcelo, a gente está programando já, está programado para agosto uma viagem missionária para a Europa, Isso. alguns países, levar a palavra de Deus através do louvor, das mensagens, das orações, ministrações, palestras e todo o nosso material, né? Que a gente tem, os livros e alguns outros materiais também nossos, tudo isso é para esse projeto Missão Europa, né? Sim. Então, se alguém quiser também nos ajudar, né? Semeia. Entre em contato com o pastor Marcelo aí e vai ser uma bênção de Deus, vai ser bom. Você pode semear, porque quando você faz isso, né? Toda plantação, certo, vai ter frutos, e todo fruto ele tem quem vai colher, né? Verdade. Você vai colher aquilo que você planta, tá certo? E se você planta na vida de um homem de Deus, você vai colher coisas boas da parte de Deus para sua vida. Tá Glória certo? a Deus. Então abençoe a vida do nosso pastor Gesiel. Você pode custear e ajudar nessa viagem. Você pode ofertar, né? Isso é ofertar no reino de Deus. Tá certo, meus queridos? Nós temos então um trabalho nessa cidade, já vai para 14 anos. Eu estive um período de 25 anos no campo aqui de Joinville, no ministério de Joinville, né, na IADIO, e hoje estou aqui servindo a Deus na IADESC, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Santa Catarina. Eu sou pastor fundador vitalício, pastor Marcelo Silva, tá? Convencionado da CGADB, também da CEADIF, Brasília, Distrito Federal, onde o pastor Elianai Cabral também foi presidente e hoje está aí nessa gestão, pastor Giovanni Neres. Maravilha. Forte abraço para todos, que Deus abençoe sua vida. Apareça nos nossos cultos no domingo, 19 horas, na quarta, 19h30, na sexta, 19h30, nossas tardes de bênçãos, 15 horas, toda quinta. Nossa terça-feira, esqueci aqui de falar, nosso curso teológico básico, médio e avançado, tá certo? E toda segunda, culto de ensino, 19h30, tá certo?
Ficam com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus possa honrá-los muito. É o desejo mais sincero do meu coração. Amém. Deus Amém, abençoe. Em Deus nome de Jesus. abençoe. Assembleia de Deus, Ministério Santa Catarina, toda glória ao Cordeiro que ressuscitou. Dê voz e imagem à sua marca. Quer transformar suas ideias em conteúdos impactantes e profissionais? A agência Conecta Media Group é especialista em criação de conteúdo como produção completa de podcasts, do roteiro à edição e cortes para vídeos criativos, gravação e produção de vídeos comerciais e institucionais, gravação de videoclipe e produção de vídeos para mentorias e cursos online, consultoria, autor em formação para estruturação de livro físico e e-book, gerenciamento de redes sociais e tráfego pago. Seja para divulgar sua empresa, contar sua história ou impulsionar seu negócio nas redes, nós cuidamos de tudo para você aparecer do jeito certo. Entre em contato no link abaixo com a Conecta Media Group e dê um upgrade no seu conteúdo, porque sua mensagem merece ser conectada com seu público, com o engajamento certo.